nesta quinta, continuamos acompanhando a série de apresentações sobre o futuro da gestão territorial no Brasil, promovida pela CNA. Agora, vamos ver a palestra do chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda. Ele faz uma ampla exposição sobre a atual ocupação do território nacional. Nós, na nossa unidade, empregamos, então, conceitos, métodos, técnicas, para lidar com essa complexidade. Vocês desculpem, eu estou encerrando aqui essa minha introdução, mas, para mim, ela é importante para situar o que a gente faz, né? Talvez na perspectiva do que era o debate de hoje aqui, né? Nós temos que lidar com essa complexidade do meio rural, e as políticas que, para o meio rural, em geral, elas estão baseadas ou em cadeia produtiva, tecnologia para milho, para soja, para mandioca, ou em categoria de agricultor. Ficamos ouvindo agora de monte sobre categoria de agricultor. Agricultor sem terra, pequeno produtor, agricultura familiar, agricultor empresarial, cooperativado. Bom, tudo isso é importante, essas políticas, mas elas são insuficientes hoje para dar conta da complexidade territorial. E o território da agricultura são terras, logística e infraestrutura. É esse território inteiro, não é só o território das propriedades. A agricultura, o território da agricultura, que a Embrapa, pelo menos nós trabalhamos, é esse. Inclui todo o cadastro. Tudo bem, podemos ter o cadastro inteiro aqui, não basta. Precisa ter toda a logística e ter toda a infraestrutura, né? Então, para isso, nós trabalhamos com 3 conceitos, a gente está conversando agora ali, que são fundamentais para a gente poder acompanhar territorialmente a agricultura. A inteligência territorial trabalha com o conceito de atribuição de terra, com o conceito de ocupação de terra e com o conceito de uso das terras. Agora mesmo, a gente estava num debate aqui que estava mexendo com esses 3 coisas tudo ao mesmo tempo, né? Muitos ali têm clareza perfeita sobre isso, mas não é todo mundo que sabe a diferença dessas 3 coisas. Eu queria, então, propor para vocês a gente percorrer um pouco a questão da inteligência e da gestão territorial, percorrendo esses 3 processos fundamentais, né, que há anos a gente se esforça de entendê-los, que são de atribuição de terra no Brasil, ocupação de terra e uso das terras. O que é a atribuição de terra? É a atribuição legal. O Estado brasileiro fala, essa terra aqui é para índio. Ele atribuiu legalmente. Não interessa se tem gente lá, se não tem. Houve um decreto, né? Agora você falou que está pouco assentamento. Mais ou menos, né? Porque no fim do governo da Dilma, na última semana, só ela criou 200 e não sei quantos, etc. Então, a gente vive de surtos, etc. Mas, bom, o Estado decide atribuir terra. Então, o Brasil, em termos de atribuição de terra, acabou, né? O meu artigo aí de maior sucesso é o Brasil acabou, né? Por quê? Porque acabou, não tem lugar para mais nada. E as pessoas acham que é grande o Brasil, não é. Quer dizer, primeiro, nós, nos últimos anos, atribuímos 18% do território nacional para unidades de conservação. Então, no banco de dados da Embrapa, você perguntar, essa unidade, eu tenho lá todos os dados, quando é que ela foi criada, são os dados do Ministério do Meio Ambiente, mas eles estão organizadinhos, geocodificados, tudo direitinho, né? Então, nós temos aí 155 milhões de hectares, que são áreas protegidas, certo? Eu não estou contra nem a favor, só estou constatando. Isso é o que está aí, está protegido. Não pode nem visitar a maioria delas. Não é que não pode usar, não pode nem visitar, certo? Aí, nós temos as terras indígenas. Atualmente está dando 600 redondinha, tá? Não é 600 mesmo. Estava 599, agora deu 600. Então, nós temos 600 terras indígenas que ocupam 14% do Brasil. Juntando com aquelas, deveria dar 30 e alguma coisa, mas dá só 30 porque tem sobreposição. Como isso está num sistema unificado, a gente tira todas as sobreposições. Nos índios é igual, você pegar lá uma terra indígena, a gente sabe qual a etnia, quando foi homologada, quando a situação está delimitada, demarcada. Todo esse processo está lá qualificado, não é? Nesse sistema de inteligência territorial sobre atribuição de terra. Então, o país já atribuiu 30% do seu território para áreas protegidas. O conceito é internacional. Eu tive a curiosidade de comparar o quanto que os países do mundo atribuem do seu território para área protegida. O conceito é internacional, é da IUCN, da Organização Internacional de Conservação da Natureza. Então, você fala, o Canadá, o que são as áreas protegidas do Canadá? São os parques nacionais, mais as terras dos esquimós, dos inuit e tal. Na Rússia, o que é a área protegida da Rússia? Os parques nacionais, etc., mais os lapões, sei lá quem, os índios dos russos, né? E assim é na China, então o mundo inteiro. Aí eu peguei os países com mais de 2 milhões de quilômetros para comparar país grande com país grande, certo? Quanto que eles protegem? Bem,
os dados da IUCN, certo? São dados da IUCN. Está um pouquinho desatualizado ela com relação a nós, é normal, está lá na Suíça, mas ela está dando o Brasil 30% de área protegida. E os outros, 10%. Eles protegem 10% e nós protegemos 30% do território. E estamos apanhando, né? Estamos apanhando. Bacana eles. E pior, o que a China protege, os Estados Unidos, a Austrália? O deserto de Mojave, o deserto de Sonora, o deserto da China, o deserto da Mongólia, o norte do Alasca, o norte, hein, não o sul do Alasca, que vão devagar, né? Então, a gente tem aqui tudo isso geocodificado, em shape mesmo, tem todas essas áreas. Então, a gente pode discutir um pouco, qualificar esses dados, analisar os dados. Não é só empilhar dado, né? Você tem que analisar, comparar com os outros, tirar conclusões, etc. Só que, legalmente, a gente atribui terra para a reforma agrária. Então, nós já atribuímos 88 milhões de hectares, certo? Que é quase o dobro da área cultivada do Brasil, para assentamentos de reforma agrária. São 9.349. Nós temos um convênio com o INCRA, a Embrapa, já desenvolvemos agora durante 3 anos, tentando contribuir para organizar melhor os bancos de dados deles, etc. E tal. Aqui é igual, lá na Embrapa, no meu centro, a gente sabe. Se perguntar esse assentamento, eu sei quando foi, quantas famílias, qual foi o método de aquisição da terra. De todos eles nós temos os dados, etc. São sempre os dados de um outro órgão, mas que a gente organizou nesse sistema. Então, a gente atribuiu isso e tudo. E atribuiu para Quilombola 296 áreas, que não é muito, mas já é quase 3 milhões de hectares, certo? Quase 3 milhões de hectares. Bem, além disso, nós atribuímos áreas para os militares. Eles têm 1.917 áreas, mas áreas com floresta representativa, assim, tem umas 60 e poucas, né? Quando a gente junta tudo, ficou assim o Brasil. O Brasil está assim. Tenta fazer uma estrada aqui, tenta fazer logística, tenta organizar. O governador do Amapá, ele só visita, anda, coordena o branquinho aqui, ó. O resto aqui ele não entra fisicamente. O governador não entra, porque ele precisa de autorização da FUNAI ou do ICMBio. Também não estou dizendo se está errado, está certo, eu estou constatando, certo? 71% do território do Amapá, o governador não tem nada a cuidar disso. Está na mão de outra gente. E no que sobrou, ele tem que fazer 80% de reserva legal. Bacana, né? Então, imagina o que sobrou para o Amapá. A mesma coisa aqui para o desenvolvimento sustentável de Roraima e por aí vai, né? O Brasil está assim, né? Isso já está legalmente atribuído. São 12.184 áreas, quer dizer, a maioria delas tem conselho gestor, tem diretor, tem emprego, tem gente, tem plano de manejo, tem muita gente que trabalha com isso, né? Isso dá um emprego, eu teria que pôr aqui quantos empregados tem, quanto custa, tem lá no CIAF, verba, tudo, é inacreditável, né? É muito grande. Dá 316 milhões de hectares atribuídos, né? Isso é 37% do país. Eu estou falando de ocupação? Não. Não sei se ele usa, se ele produz, se está ocupado, se está. Nós estamos falando da atribuição, está legalmente atribuído. Não estou contra, não estou a favor, só sei que a gente é 3 vezes mais de área protegida que o resto dos outros países, né? E ainda tem uma demanda enorme, porque todas essas categorias que nós evocamos aí acham que é pouco. Então, tem uma demanda enorme para criar mais unidade de conservação, tem uma demanda enorme para mais terra indígena, tem uma demanda enorme para mais assentamento agrário, para quilombola, para etc. Né? Está aqui, ó, esse aqui é o total disso daí. Né? Quando a gente junta tudo, a escolha da cor é meramente aleatória, hein? Fica assim, né? O Brasil está assim. Essa é a situação que nós temos. Quando a gente falou de CAR, nós estamos falando do branco, entendeu? Do branco. A gente vai chegar lá no branco. Mas isso aqui, isso já está. Isso dificilmente se mexe, volta para trás. Isso já está institucionalizado. Só que tem demandas suplementares. Não é o objetivo aqui da palestra, então eu não vou detalhá-las, mas eu tenho lá uma estimativa com mapas do quanto o meio ambiente quer ainda mais de unidade de conservação, de quantos tem 268 processos indígenas pedindo mais área, etc. E aí tem para tudo. E até a nossa querida agricultura também precisa um pouquinho de área para ela, não precisa? Para expandir, será que não tem direito de ter mais uns hectares a mais? Também tem uma estimativa, o GASCS fez aí um estudo, a gente tem uma ideia do que a agricultura precisaria nos próximos 20 anos, né? Tem direito de crescer um pouquinho num país desse tamanho, né? Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo,
As áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, para criar parques, para criar unidades de conservação, que é objeto de um decreto do Lula, de 2004, certo? Eles querem, adicionalmente, mais 33% do Brasil, né? Não precisa ser logo, nem tudo ao mesmo tempo, pode ser, ter uma estratégia, etc. Agora, se você junta, ficaria assim, né? Agora, se você colocar tudo que se pede para índio, para quilombola, etc., é quase mais 6 milhões que precisaria de quilômetros quadrados, né? Uma vez eu falei para o Lula, numa reunião, eu falei, presidente, é fácil. O senhor anexa a Bolívia, a Colômbia, a Argentina e o Uruguai. Deixa fora o Paraguai, para não criar problema, né, tal. É 6 milhões, dá para, né? Só precisa convencer eles, porque aqui não cabe fisicamente. Então, eu não estou dizendo que está certo o índio, se está errado o quilombola. Não, mas é legítimo, eu não estou discutindo a legitimidade. Não cabe fisicamente. Então, para falar de gestão territorial, inteligência territorial, eu acho que um primeiro debate é o debate da atribuição legal das terras. Não adianta nada você estar acertando ali, fez o CAR de todo mundo, depois cai um parque nacional em cima do cara. Acertou, cadastrou todo mundo e, bum, vem um projeto de reforma agrária. Nossa, esses movimentos estão acontecendo, né? Então, existe uma questão social, uma análise social, sociológica disso. Eu vou pular para a ocupação. Ficou claro, assim, a parte da atribuição? A Embrapa tenta manter isso aí atualizado e é uma luta para fazer. Outra coisa é como é que a gente ocupa as coisas. Isso aí está ocupado? Então, a inteligência territorial não é pegar e empilhar mapa, empilhar dado. Não, você precisa analisar, né? E a gente tem sistemas de inteligência territorial, vários, mas, normalmente, a gente analisa a ocupação sempre, de qualquer região, do Mato Piba, o que for, com esses 5 critérios, que eu não vou detalhar. Mas o critério do quadro natural, qual é o quadro natural do Mato Piba? Qual que é a topografia, o solo, o clima, a vegetação? Isso é importantíssimo para entender o território, para fazer a gestão territorial. Se não tiver essa informação, bom, errou de saída. Agora, se você esquecer o quadro agrário, que tem índio, quilombola, eu conheço lugar em São Paulo que está vendendo um hectare baratinho. Se alguém quiser comprar, eu posso dar sugestão, e tem muito hectare para vender, hein? Baratinho. Só que você vai ter que se acertar com o MST, com um monte de gente. Enfim, então, bom, isso aqui é fundamental para quem quer investir, terra para estrangeiro, um monte de gente nos procura para isso, né? Mas tem que ver o quadro agrícola. O que produz aquela região? É a base da Agritec, que eu mencionei agora do SGI, do Garragore, do pessoal que o tempo todo estuda essas cadeias, a área, a concentração, o deslocamento territorial. São os melhores estudos de uso de terra, de dinâmica que nós temos. É isso. É o pessoal que constantemente analisa esse negócio, sei naquela região quais são as cadeias produtivas, as características dela. Mas isso aqui basta? Não, você precisa de infraestrutura, sabe se tem estrada, se tem armazenagem, se tem eletrificação, se é trifásica, se não é. Bom, tudo isso a gente tem lá cadastro dos 17 mil e tantos armazéns, com a capacidade de cada um. Então, isso entra nas análises. E o quadro socioeconômico, sobretudo a questão da pobreza, não vou mirar. E somos capazes, como isso está num sistema, de tanto recortar essa informação por estado, por bioma, por microrregião, por uma topiba, por uma bacia, como também em recortes temporais, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, a cada 5 anos, a cada 2 anos. Então, essas duas coisas a gente joga com isso. A Casa Civil, o Ministério do Planejamento, frequentemente nos consultam e pedem análise de contexto territorial, de demandas de criação de R&D, de demandas de criação de parque, enfim, de unidades especiais. A gente, olha, só de 2013 para cá, nós analisamos 735 demandas que vêm lá para a Embrapa. Não entra no currículo, não dá para publicar nada, pede para fazer isso assim com uma certa reserva, mas, enfim, é um fluxo, né? O interessante é que tem lugar, como esse aqui, por exemplo, aqui do Maranhão, que já voltou 5 vezes lá para ser decretado. E é um absurdo o lugar. Então, nunca é decretado. Mas como o país não controla processos, daí a pouco ele volta de novo, entendeu? Ah, mas já falamos. Ah, mas volta de novo, né? Puxa, mas agora vai ter o índio, vai ter o dia de não sei o quê. Era bom, né, criar um negócio. Vamos criar um negócio. Não, mas já veio 5 vezes, tem problema. Aí volta. Não tem memória. Assim, os processos continuam voltando, os que não aconteceram, né? E é uma capacidade de persistência até de quem cuida do assunto, né? Mas nós já fizemos sistemas de inteligência territorial para estados, para o Bico do Papagaio, para a região de Marabá, para o Mato Piba, enfim, para várias partes do país a gente tem esses sistemas que analisam. E também a gente gerencia lá as obras do PAC. Gerenciava até então, ainda estamos com os dados todos lá, no total, 53 mil empreendimentos.
Mas quem mantém o banco de dados do PAC para o Ministério do Planejamento e mantém isso na INDE é a Embrapa. Então, nós temos essas informações e elas entram e complementam aqueles dados que eu falei de infraestrutura, quando você vai fazer uma análise, né? Esses trabalhos nos ajudam muito no tema da macrologística. É um trabalho que avançou muito. A gente conseguiu definir bem as bacias logísticas do Brasil. Foi publicado agora na Agroanálise, há 2 meses atrás. Depois conseguimos, em novembro, elencar quais são as intervenções na malha que aumentam a competitividade do agronegócio, quais são essas inversões importantes. E não vou detalhar aqui, mas, enfim, esses são estudos, todos eles de análise, de reflexão, em cima dessa base temporal. E aí chegou o CAR e o SICAR, não é? Bom, é preciosa essa informação, não é? É um esforço enorme. O Ministério do Meio Ambiente está de parabéns de ter organizado isso. Levou 2 anos para montar o CAR, mas não era simples de montar um sistema desse. 4 milhões, arredondando, de produtores de imóveis rurais se cadastraram, né? Tirando o Nordeste, onde foi 35%, 36%, mas com uma área grande até no Nordeste. Bom, todo mundo fez esse esforço, né, de se cadastrar. E não é uma coisa simples, porque no censo você declara, o recenseador vai lá e pergunta para o agricultor, qual é a área do imóvel? Tanto. Quanto você tem de floresta? Tanto. Quanto é que você tem de pasto? Tanto. Quanto é que você tem de fruta? Tanto. Ele declara. Aqui não, ele tem que fazer um mapa, né? E é muito detalhado, ele tem que mapear. Isso aqui, o CAR de São Paulo, é todo assim, em cima de foto aérea, com 1 metro de precisão, São Paulo. Então, você tem lá a APP, que ele delimita e mantém, o que ele tem de mata de reserva legal, o limite da propriedade. Então, na Embrapa, em dezembro, nós baixamos a totalidade dos dados do CAR. Então, esses 4 milhões de imóveis, eu tenho o dado de cada um organizado lá, e a gente começou a trabalhar esses dados. Não com o objetivo de controlar ninguém, porque essa não é a nossa função, mas de entender a agricultura, entender essa dinâmica, entender por onde ela vai, e fizemos, então, trabalhos nessa linha. Ora, existe uma relação, assim, quase simétrica, né, entre o que é as áreas atribuídas e o que é onde tem agricultura, né? Quando você junta os dois, você fica com isso aí. O que é o vermelho? O vermelho são os dados do CAR do Mato Grosso, que, por razões metafísicas, ainda não subiram, não estão disponíveis no SICAR. Mato Grosso e Espírito Santo não está disponível ainda na base nacional, mas vão estar, é questão de um pouquinho. O Nordeste em vermelho é tudo quem não se cadastrou, né? E depois isso aqui são áreas de terra devoluta, essencialmente, na Amazônia, né? Nós analisamos, então, com imagem de satélite, todas essas áreas e áreas também do Nordeste, né? Então, eu queria entrar no terceiro tema, que é o tema do uso das terras, né? As terras estão atribuídas, as terras estão ocupadas, usa ou não usa? Faz o quê lá, né? Então, é um outro tema. Misturar as 3 coisas é importante, porque elas são indissociáveis, mas são inconfundíveis. Atribuição, ocupação e uso, pelo menos para a gestão territorial e inteligência territorial, para nós são 3 coisas muito diferentes. E precisamos ter dados equilibrados e tudo isso. E se você só se preocupa com uma coisa, bom, vai faltar um pedaço aí no seu raciocínio. Eu vou dar aqui para vocês, assim, meio em primeira mão, porque a gente fechou isso, fizemos uma atualização agora, assim, mas agora, assim, sexta-feira à noite e tal, que eu nem vou deixar ainda, porque eu preciso dar um fecho mais arredondadinho, e depois, provavelmente, o ministro Blário vai ele apresentar. Mas eu vou me permitir aqui, vocês não contam para ninguém? Conta, não, né? Então, eu não vou deixar cópia, mas eu vou, em breve vai estar disponível. Olha, o Brasil é isso, certo? Então, como é que está ocupado e usado? Bom, vegetação nativa, unidade de conservação, 17% do Brasil. Isso está mapeado, certo? Área indígena, 14% do Brasil. Está mapeado, certo? Vegetação nativa em terra devoluta e não cadastrada, 17% do Brasil. Vegetação preservada pelos agricultores no CAR, quer dizer, a totalização que eu fiz de centenas de milhões de polígonos, centenas de milhões de polígonos, todas as APP do Rio Grande do Sul, todas as APP de São Paulo, do Amazonas, toda a reserva legal de cada imóvel, quando juntou tudo, o que deu de área preservada pelos agricultores? 19% do território nacional. Quer dizer, os agricultores preservam mais área que todas as unidades de conservação juntas. Os agricultores preservam mais área do que todos os índios juntos. Então, houve no Código Florestal, o primeiro relatório, a primeira proposta foi dedicada aos agricultores brasileiros. Então, queria dedicar também ao agricultor brasileiro quando eu publicar isso daí, porque não tem no Brasil ninguém que preserve tanto o meio ambiente, tanto o nosso território, como o produtor rural.
É quem mais preserva a área no Brasil. Agora, ele tem pastagem nativa, ele tem pastagem plantada, ele tem lavoura e floresta plantada, e temos 3% ocupado com outros. Quando a gente segue nisso daqui, está vendo uma distorção aí que deve ser do sistema, mas eu não vou mexer nisso agora, mas o nosso redondinho está redondinho. Então, hoje a agricultura ela tem metade do Brasil está apropriado pela agricultura, e dessa metade, 19 ele mantém em vegetação nativa, 13 em pastagem nativa, 8 em pastagem plantada, 9% em lavoura, floresta, depois vem as cidades. Quer dizer, quando a gente olha a vegetação nativa, a gente estava trabalhando com um queijinho desse que era de 61. O ministro Blairo usou isso lá na Ásia, na viagem em Cancún, usou um monte de eventos, ele mostrava isso aí, né? Bom, mas é mais. Na verdade, não é 61, é 67% do país em vegetação nativa. 67%. Se você considerar as pastagens nativas, dá 80%. Dá 80%. Vamos olhar isso de outro jeito? Esses aqui são os grandes números. Esses são os grandes números. Nós temos as unidades de conservação, as terras indígenas, a vegetação em terra devoluta, checada com imagem satélite, vegetação preservada nos imóveis e as pastagens nativas. A pastagem nativa é o seguinte, quer dizer, no Pantanal é uma vegetação nativa que está sendo pastejada, com jacaré, com colhereiro, com viado ruminando lá do boi. Na Pampa, não toda a Pampa, mas grande parte da Pampa, o que é? Uma vegetação nativa que há 4 séculos está lá, e está lá é a Pampa, ninguém plantou a Pampa, ninguém, nada. Né? A mesma coisa na Caatinga, não toda a Caatinga, mas boa parte da Caatinga é uma vegetação nativa. Né? Eu vou mostrar para vocês um outro jeito da gente olhar esses números, que a gente terminou isso aí sexta-feira. Por isso eu quero acabar de ajustar, mas depois a gente vai distribuir isso no site até. Vamos encher o Brasil para ver como é que está o Brasil? Então, se a gente enchesse o Brasil assim que nem como se ele fosse aqui um funil, né? O que a gente atribuiu para índio do Brasil? Porque vocês veem um monte de quadradinho em outros lugares, vocês não têm ideia do tamanho das coisas, né? O que os índios têm? Eles têm uma área que corresponde a todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, todo o Paraná, todo o Mato Grosso do Sul, todo São Paulo e todo o Rio de Janeiro. Isso é a área atribuída para indígena. Não estou falando que é pouco, nem que é muito. Isso é o que está atribuído para índio. É isso aí, está atribuído isso aqui do Brasil. Agora, o que a gente atribuiu para meio ambiente? Uma área que, é claro que não bate aqui nos quilômetros, né? Tem diferença de 10 mil, 20 mil. A porcentagem está certa, mas assim, para dar uma ideia. Né? O que para meio ambiente nós demos? Nós demos Minas Gerais inteira, Espírito Santo, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Isso aqui é a área que o país atribuiu para a unidade de conservação. Né? Sobrou 69. Né? Aí, o que os agricultores preservam dentro dos imóveis? Em vegetação nativa, em ecossistema lacustre e palustre. Né? Porque tem que preservar o lago, em volta a água, a APP e tal. Bom, a área que eles preservam equivale ao Mato Grosso inteiro, em vegetação nativa, mais Goiás inteiro, mais Rondônia, mais o Acre. Vocês veem que dá para ver aqui o tamanho da agricultura e a área preservada por eles, certo? Depois, o que a gente tem? Tem as terras devolutas com vegetação, aquelas lá naqueles buracos lá do Amazonas, etc. Dá 17% do Brasil. Então, aqui, 3% infraestrutura, cidade e outros. Roraima é bem mais que 3% do Brasil, mas é assim, o que deu para chegar mais perto. Né? Agora, os agricultores ainda tem 49% ali, né, da área total. Bom, 13% é pastagem nativa. Quer dizer, o Pantanal, Caatinga, altitude, pastagem de altitude, campos de altitude, na Mantiqueira, etc. No campos de cima da Serra, no Rio Grande do Sul, etc. Né? E em pastagem plantada, 8%. Daria assim isso. Agora, essa agricultura que produz toda essa celulose que vocês sabem, não é? Que são quase 10 milhões de hectares, que tem quase 10 milhões de hectares, ou tem de cana-de-açúcar, que tem toda a citricultura, e que produz esses 220 milhões de toneladas de grão, mais tudo, fibra, algodão, etc. E tal. A área que ela ocupa corresponde a isso. Ela cultiva um Ceará, um Piauí e um Maranhão. Isso é o tamanho da área cultivada, da área plantada em florestas, né?
de celulose, de energia, em grãos, etc. Esse é um pouquinho assim, dá uma ideia de como o Brasil dividiu. A gente podia avançar um pouquinho dizendo assim, então, para o verde está dedicado o quê? 67% do Brasil, quer dizer, tudo isso aqui, mais tudo que eles preservam, mais o que tem devoluto. Isso aqui, certo? Então, 67% do Brasil. Qual é o país do mundo? Agora, como foi dito até aqui, com muita propriedade, como o país é muito rico, já resolveu todos os seus problemas, está vazando dinheiro pelo ladrão, fundo soberano nosso não sabe o que fazer com tanto dinheiro, então nós falamos, não, nós podemos não usar 67% do país, certo? Não precisa, né? Vamos, isso fica aí, né? Para o planeta, para todo mundo, né? É o que a gente tem, é fato isso daí, não é estimativa, o outro fez um... Não, está assim. Então, nós estamos falando de que gestão territorial? De cadastro de quem? De unificar o quê? De pôr gente para trabalhar para mim, de pôr gente para trabalhar para o outro com dinheiro internacional. O que nós vamos fazer? Agora, vocês concordam, quem conhece, o que é o Pantanal, não é? O gado está lá, com os veados, com os colhereiros, essa vegetação é nativa, certo? O que é a pastagem nativa na Pampa? É a Pampa, pastagem nativa, é vegetação nativa, certo? O que é a Caatinga, com os pequenos ruminantes? É a Caatinga, que está lá, perde folha todo ano, dá geada na Pampa, dá inundação no Pantanal, e assim vive esses sistemas, não é? Os campos de cima da serra, os campos de altitude. Então, se a gente considerar isso como vegetação nativa, e não é? Só que não está protegida, nem estritamente preservada, porque ela está em equilíbrio com a pecuária ali, né? Então, 80% do Brasil, né? Não tem país que goste tanto de matinho, hein? Tem? Não tem. Não tem país que chegue perto do que a gente faz pelo capim, pelas árvores, pela biodiversidade, enfrentando uma grande bioadversidade na área rural. Muito obrigado aí pela atenção.